A ansiedade é um dos maiores males da humanidade atual. E por mais que a gente tente entendê-la, ou até o mesmo que a gente a entenda, se livrar dela é algo que fica, né, só à base de medicamentos, parece. Bom, então nós vamos aqui agora ver exatamente o que é ansiedade e de que maneira que a gente pode começar de uma vez por toda a eliminar essa danada da nossa mente que faz a maior complicação e confusão. Bom, essa ansiedade, ela cria uma falsa ideia do mundo, uma falsa ideia das coisas, às vezes de coisas até inofensivas, mas que para a pessoa ansiosa aquilo se torna um boom dentro dela. O mais interessante é que a nossa mente, ela não está programada para se adaptar à ansiedade, assim como também ela não está programada para se adaptar a dores crônicas, como um câncer ósseo, por exemplo. Então, tudo que é muito intenso dessa maneira e constante, a nossa mente ela entra em parafusos. E a ansiedade ela é algo generalizado, né? Então, quando a gente fala de um medo, o medo é algo específico. Então, ele tem um foco. Eu tenho medo de alguma coisa e automaticamente eu tenho reações, né? Vamos supor, num momento de assalto, por exemplo, a pessoa vai ter o coração dela acelerado, vai ter toda uma reação fisiológica, ela está com algo acontecendo ali. Então, o cérebro entende, né, que ele está num momento de sobrevivência e que tem este medo que vem à flora com todas essas reações fisiológicas. Isso, tudo bem, está aqui, pontual. A ansiedade é este medo generalizado, onde não tem um foco. Ela vem de coisas que a pessoa nem sabe. Você pergunta para o ansioso, mas por que você está ansioso? Não sei. Ele vai poder se justificar por causa de uma coisa aqui, outra ali, mas na realidade não é. É uma falta de ar, é a mesma sensação do medo, só que generalizado sem um foco. Então, o que nos faz supor que a ansiedade ela não deixa de ter um pano de fundo do medo, só que um medo não focal, um medo generalizado, um medo onde a pessoa nem se dá conta de que tem este medo, até meio que nega um pouco este medo. Não, eu estou ansioso, mas tem um fundo de um medinho. Então vamos ver aqui de que maneira que este medo vai se incorporando nas paredes do cérebro, nas paredes de todo o corpo, na alma dessa pessoa, que faz com que ela fique com esta sensação, né, de uma forma errática, quer dizer, espalhada. Ela não tem aquele pontinho. É como se fosse aquele cheiro, sabe? Você está sentindo um cheiro que você não sabe de onde que vem, mas esse cheiro está ali na superfície. Onde que está vindo esse cheiro? Sabe, você não detecta de onde que vem, mas ele está te acompanhando o tempo inteiro. Então vamos simplesmente seguir o rastro desse perfume, desse cheiro, né, que não seria nem um perfume muito agradável, né, para ver de que maneira que essa ansiedade ela vai se tornando permanente. Quer dizer, como que a ansiedade se torna tão permanente que engruda, vai engrafunhando. Então, a primeira coisa, essa ansiedade ela é uma preocupação que volta sempre. É aquela repetição, porque tudo aquilo que se repete vai se colando. Quanto mais você repete um pensamento, mais repete uma preocupação, parece que ela vai criando forma. Então, você tem uma preocupação de algo, mesmo que não exista aquilo objetivamente, mas de tanto você se preocupar, o seu cérebro vai decodificando aquilo como um perigo. Então, se toda hora você está ali com uma preocupação X, eu tenho minha preocupação com o futuro, tenho uma preocupação que eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Essa preocupação constante vai criando esta verdade, que não é uma verdade, que é uma ilusão, que é exatamente o que eu falei, a ansiedade vai criando uma falsa realidade. Então, essas preocupações vai fazendo com que você crie uma falsa realidade, porém, o seu cérebro, ele registra isso como verdadeiro. E aí vai grudando. E o medo ele acaba se tornando convincente, né? O outro ponto é este, ou seja, você acredita na voz desse medo, você começa a achar que esse medo é sim real, que essa preocupação é sim real, e ela é convincente, a pessoa pode comprovar e provar para um, para outro, até mesmo para si, o quanto que isso é real e é assim e acabou-se. E tem uma outra coisa,
o medo excita a memória. O que é isso? É uma coisinha que você vai ativando todos os medos antigos que você tem. O nosso medo ele está no nosso cérebro reptilíneo, que é justamente a parte mais primitiva do nosso cérebro. Então ele vai ativando e excitando essa parte do cérebro que vai se tornando cada vez mais e mais forte, como se uma coisinha aqui já inicia a outra, que já inicia a outra, fica tudo muito vívido. Então a hora que as suas pálpebras saltam, crescem, você fica ali o tempo inteiro com todos os seus radares ligados para ver o que está se passando, em estado de alerta o tempo inteiro, porque está excitando todas as memórias. Então acontece uma coisinha que já desencadeia um monte de outras ao mesmo tempo na sua mente, porque foram despertando os leõezinhos que estavam ali adormecidos. Medinhos que você foi tendo desde pequenininho. Né? Coisinha simples, medinho do escuro, mas que ficou retido ali naquela sensação, ela vem à tona o tempo inteiro. E o medo também te leva ao silêncio. Olha só o que eu quero dizer assim, a gente fica às vezes com vergonha dos nossos medos. A gente não sai dizendo por aí do que é que você tem medo. Se alguém perguntou o que você tem medo, eu falo assim, não tenho medo de nada. Sei lá, nada, sabe assim? A gente tem essa questão de, a gente não pode falar meio que desse medo, né? E a gente não pode nem falar para nós mesmos. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente mais teme, aquilo que vai ficando, que a gente vai ali meio que guardando, o negócio vai crescendo, mas a gente não fala, é como aquela sujeirinha embaixo do tapete, ninguém tira aquela sujeirinha, mas a gente sabe que tá lá, aquele cheirinho tá lá, a gente só de passar perto, a gente fala, nem chega, não levanta, porque se levantar vai vir um monte de coisas. Então, há uma parte nossa que teme os nossos próprios medos. E por temer os nossos próprios medos, tem vergonha até, uma vergonha assim de você com você mesmo, porque você sabe que eles são ridículos, entre aspas, que eles não são reais, que está sendo algo exagerado, que você realmente está fazendo um carnaval, sabe, um carnaval de batalha em cima de algo que não havia necessidade de tudo isso. E o medo também, ele tem uma sensação nada prazerosa, é uma sensação ruim. E por isso a gente empurra essa dor para bem longe, a gente vai querendo empurrar. Mas conforme a gente vai empurrando, o que a gente está fazendo? A gente está reprimindo este sentimento, esta emoção do medo. E tudo aquilo que é reprimido, o que acontece? Ele resiste, ele persiste e ele fica como se fosse uma bombinha ali, ó, apertando. Quanto mais você aperta, mais você comprime, mais você quer afastar, mais você bota numa repressão, mais rápido ele vem à tona. E quando vem com algo assim desesperador, que é as crises de ansiedade, de pânico que as pessoas têm, que vêm do nada. Vai assim, vindo do nada, alguma coisa me aconteceu, não sei o que está se passando, de repente as pessoas têm aquelas crises terríveis, quer dizer, de tanto que se reprimiu, tanto que eu quis tirar essa dor, esse sentimento, essa sensação ruim. A gente tenta fazer isso o tempo inteiro, a gente está afastando as coisas que são desagradáveis, até por um mecanismo de defesa. A repressão é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, da nossa mente. Só que ela, a causa é tudo que é reprimido vem à tona. É como uma cascata. Você represa uma cascata, a hora que você vê, onde a gente tem o quê? As correntes, toda a nossa eletricidade veio do quê? Dessa contenção de uma cascata que você contém, coloca uma barragem ali e isso gera uma eletricidade, que é exatamente essa eletricidade que os ansiosos fixam, ele não consegue parar, tem uma eletricidade constante, ele não sabe por que não está acontecendo nada, mas ele está lá, num agito total. Tamanha a repressão. E o medo também te traz aquela sensação de incapacidade, quer dizer, ele faz com que a pessoa se sinta fraca, essa fragilidade que vai além do normal. Ninguém é tão fraco desse jeito, mas quando a pessoa está lá com medo, ela está lá, eu estou morrendo de medo, incapaz de fazer alguma coisa, te paralisa, né? A ponto de você, mesmo as suas próprias capacidades, aquilo que você pode fazer, você se vê diante de situações onde você fala, não tenho o que fazer, não tenho como fazer nada daqui, porque ele paralisa. Então, essas aqui são as maneiras como essa ansiedade vai se tornando permanente, ela vai se grudando dentro de nós.
Vai criando dentro do seu cérebro, da sua mente, informações de que está tudo perigoso, só como eu falei, de uma forma generalizada. Então, o que é importante? A gente tem que estar o tempo inteiro voltando para si e falando assim, o que é que realmente eu temo? Toda pessoa ansiosa é uma pessoa altamente medrosa. Eu vou repetir porque o ansioso, ele não acha às vezes que ele é medroso, mas tem de pano de fundo este medo. Então as perguntas que você tem que fazer é trazer o medo para um lado mais focal, para ele sair da generalização. Ele está aqui, ó, erradicado, para tudo quanto é lado, daí fica difícil de pegar. Fica só esse monte de sensações. A hora que você vai... Do que é que você tem medo? Assume. Isso não significa fraqueza. Isso significa que você é forte o suficiente para encarar de frente os seus medos. A ansiedade faz com que você, por medo de encarar esses seus medos, você queira se livrar deles. Só que não dá para se livrar dessa forma, porque daí eles vão se espalhar e você vai ficar dominado por eles sem saber de onde vem. Onde é que está vindo? Onde é que está vindo esses ataques? Então ele começa assim, ó, do que eu tenho medo? Começa a encarar, um por um. Liste os seus medos. Faça uma listinha, por mais ridículos que eles possam parecer para você. E daí, ao você listar, você tá tirando da generalização para aqui. Você está tirando a sujeirinha debaixo do tapete e olhando para ela, ao invés de tentar esconder e fazer de conta que não está ali. Você olha e fala, qual é a minha condição de lidar com isso agora? E daí, no momento que você faz isso com 1, 2, 3 medinhos teus, você já está dando uma ordem para o seu cérebro e para a sua mente de que você está aqui lidando com algo focal, lidando com algo que você está com coragem de olhar para ele. Porque o corajoso não é isenção de medo. O corajoso tem medo, só que ele olha para o medo, ele encara o medo. Ele usa a coragem para olhar cara a cara para este medo. Ele não foge do medo, ele não reprime o medo, ele não esconde-se do medo ou de qualquer situação que inicie este medo. Ele vai olhar para ele. Isso é força. Quando a gente quer falar alguma coisa para alguém, a gente fala o quê? Olha na minha cara, fala isso aqui na minha cara se você for homem, né? Assim que a gente fala, às vezes quando você quer, né? Tá? E a mesma coisa, olha na cara dos seus medos. Seja homem o suficiente para olhar, sabendo que nenhum deles vão te destruir e que muitos deles são medos infantis e que se você não olhar um por um, eles vão se dispersar. E daí eles vão se tornar um monstro assustador que você não sabe de onde vem. Quando você está lá diante de um assaltante, você está ali, ó, cara a cara. Faz jus àquele teu medo naquele momento. Você está cara a cara com o perigo iminente ali. Daí você tem até como reagir ou não reagir, né? Não é se reagir, mas você entende o que está se passando. O seu cérebro entende o que está se passando. Quando isso não está claro, por isso que eu digo que o nosso cérebro não entende, ele não se adapta à ansiedade, porque ele não está claro, não está focado. Todo o nosso cérebro ele é preparado para focos. Nossa mente é preparada para focos. Na hora que eu disperso, não sei de onde que vem. Então, o primeiro grande passo para você aqui, que tem esses processos de ansiedade, essa ansiedade ela é generalizada, senão não seria ansiedade, né? Seria um medo específico de algo, né? Mas como eu repetido, que toda ansiedade tem o pano de fundo, a origem dela está em medos. Então, para você curar essa ansiedade, você vai começar a trazer esse medo aqui para sua consciência e olhar cara a cara para eles. Por mais que agora você olhando para mim se diz, não moro nada disso, eu não tenho medo de nada, eu sou uma pessoa que me arrisco, que vou, que faço, que aconteça. Não é disso que eu estou falando. São aqueles medinhos que batem ali, ó, na cara da noite, sem ter vergonha de olhar para eles. Olhar com serenidade, olhar com tranquilidade, sabendo que você é um ser humano que tem essas emoções e que sentir medo é natural. Não é não natural sentir medo. Faz parte até do seu psiquismo, pela sua própria sobrevivência, seu instinto de sobrevivência. Então não tem essa coisa, eu não tenho medo de nada. Temos, todos nós tememos algo. Mas o fato de a gente temer algo não nos torna menos corajosos. Agora, fugir disso que tememos, aí nos torna covardes.
Então, sendo assim, eu poderia dizer que essa ansiedade, um ansioso que dispersa todos os seus medos, é um covarde, porque ele não quer olhar para o seu inimigo interno, ele espalha e depois fica assustado porque não sabe de onde vem. Então, daí pelo menos você olha para os problemas cara a cara, ok? Então, o que está faltando para uma pessoa extremamente ansiosa? Olhar para si mesmo cara a cara, sem vergonha de expressar aquilo que sente. Tem uma coisa mais terrível para uma pessoa que tem síndrome do pânico e quando ela chega no médico, o médico diz para ele que ela não tem nada, que fisicamente ela está normal, mas que toda essa sintomatologia que ela está tendo é uma questão emocional. A pessoa chama, mas como assim emocional? Então sou louco? Né? É isso, sou louco para estar colocando? Não é que você é louco, deixa de ser louco, mas é tanta negação da própria fragilidade que a hora que a pessoa escuta isso, ela escuta isso como uma ofensa, como algo assim absurdo. Falar isso, emocional, como assim? Eu sou uma pessoa forte, decidida, faço, resolvo, fiz um monte de coisa, como assim? Tá, você fez um monte de coisa, mas chegou a hora de você fazer algo extremamente importante, de olhar para a sua alma e perceber a sua fragilidade. E ao reconhecer a sua fragilidade, você traz a sua força. E uma força condizente, estruturada. Aí você deixa de ser rendido por sensações e começa a comandar aquilo que você realmente quer. Aí é o seu autodomínio. Não é dominando as pessoas. E às vezes esse medo, ele é tão grande que a pessoa, para compensar essa dispersão dessa energia do medo, de todas as situações, ela começa a desenvolver atitudes altamente controladoras. Que daí eu também me atrevo a dizer, né, que quase que todos os ansiosos são também, por tabela, controladores. Mas eles vão tentar primeiro controlar o medo deles, controlando as situações, porque daí eles acham que está tudo sob, se eu espalho tudo, né, teve uma dispersão, espalhou, não sei de onde veio, então eu tenho que controlar com os mínimos detalhes todas as pessoas para conter isso que eu espalhei e não sei de onde que é. Então vira um vício de sobrevivência ter que controlar a tudo e a todos para garantir a minha existência. Percebe o mecanismo? O jogo que vai se formando? É este jogo que a gente tem que desmontar. É este jogo que a gente tem aqui que simplesmente tirar todas essas peças, porque tudo isso aparentemente pode parecer algo de força, de inteligência, mas é o que te destrói. Mina a sua capacidade de lidar com a realidade tal qual ela é. Bom, espero que você tenha compreendido. Respira profundamente e faz a sua listinha dos medos. Ok? Bom, agora eu quero que você se inscreva no nosso canal, dê um like neste vídeo, clica no sininho e vamos com coragem para o próximo vídeo. Até mais!